Spinoza tem uma frase bonita, né? E, enfim, quem estuda Spinoza entende claramente. Claro, cada um à sua maneira, mas o significado dessa frase, mas que explicando dá para entender e a importância dela, né? Ele diz assim, todo mundo, todos, isto é, as pessoas mais tristes, as pessoas mais alegres, as pessoas com ideias claras e distintas, as pessoas com ideias inadequadas, todas as pessoas conhecem por experiência o que é a eternidade. Traduzindo, o Spinoza chama de eternidade, está diretamente ligado à ideia do afeto ativo, da alegria ativa. Porque a eternidade, na filosofia, em Spinoza e Nietzsche diretamente, não significa uma perpetuidade na duração, significa uma ausência do tempo. E, portanto, envolve um paradoxo, mas que é fácil de entender, que a experiência de eternidade é uma experiência, isto é, se dá na duração. Então, é na duração, no tempo, que se pode ter essa experiência psíquica, psicológica, sensória, de ausência da cronologia, né? Esse estar inteiro no instante presente, estar presente no instante. Né? Então, quando ele diz todos conhecem por experiência, claro, porque a eternidade só pode ser experiência, né? Todos conhecem por experiência o que é a eternidade. Aí vem a questão, mas nitidamente existem pessoas mais distantes de si, se a gente puder falar, né, de uma maneira mais livre ou talvez até literária, né, enfim, ou poética. Né? Existem pessoas, tentando traduzir essa fala poética, né? Existem pessoas, e cada um de nós em momentos diferentes, que sentem mais dificuldade de se sentirem presentes no instante, de fruírem, né, usufruírem da vida, se sentem menos vivos, né, vivendo uma vida um pouco falsa ou fake, ou enfim, distante dessa potência da vida, da existência. Então, como seria? Essas pessoas, assim, elas de algum modo se anestesiaram, se distanciaram dos afetos ativos, né, da eternidade, da experiência da eternidade. Tem pessoas que nunca tiveram esse tipo de experiência. Bom, a ideia, né, pensando em Spinoza e concordando com ele, é que somos todos, né, modos da substância, traduzindo também esses conceitos, né? Modificações. A nossa vida é uma modificação da vida como um todo, né? Nós somos parte da natureza. E, portanto, a nossa potência, que ele vai chamar de conatos, né? Uma palavra latina, ele escreve em latim, a nossa potência é uma individuação, uma singularização da potência da vida de um modo geral, da existência, da natureza, enfim, da vida de uma maneira geral. E é por isso que, por mais que nós estejamos fechados para essa potência, fechados para esse si mesmo, que o Winnicott vai chamar, né, ele escreve em inglês, né, o self, o verdadeiro self, né, ele está presente. E aí a gente pode se perguntar, mas como é que pode, né, essa contradição ou esse paradoxo? É porque, ainda em conceitos de Spinoza que vão esclarecer esse ponto, essa expressão, digamos, né, direta da potência da vida em nós mesmos, ela se dá no nosso corpo, na nossa sensorialidade, e o corpo é pensante, né? Então, isso envolve os nossos afetos, nossos sentimentos e o nosso pensamento, independente de ser consciente ou inconsciente, o pensamento que se dá à medida em que a gente vive, existe e se afeta. Só que o ser humano, ele tem uma capacidade reflexiva, que o Spinoza vai dizer de pensar o afeto, portanto, de pensar a ideia do corpo, que é uma ideia pensando a ideia do corpo. Então, que ele vai chamar de ideia da ideia. E é nesse pensamento reflexivo que se pode, e que cada um de nós pode, compreender a ideia do corpo e se afetar melhor, mas também é por esse pensamento reflexivo, essa ideia da ideia, que se pode, que cada um pode, se dissociar de uma ideia do corpo, de um afeto que de alguma maneira foi desconfortável ou ameaçador ou ruim. Não? Então, quando a gente pensa assim, como é possível pensar
a experiência de eternidade que todo mundo de alguma maneira já teve. E pessoas que estão de alguma forma fechadas para isso e, no entanto, continuam vivendo e, portanto, continuam sendo uma modificação da potência da vida. Isso se dá no psiquismo humano, na mente humana, ainda que de uma maneira inconsciente ou já automatizada pelo hábito, inclusive, através das defesas psíquicas, que são justamente o quê? Uma ideia da ideia que se dissocia do afeto, do sentir, inconscientemente, em geral, ou mais ou menos inconscientemente, para se defender da dor. Então, para não sofrer, o psiquismo se dissocia do afeto. Só que o problema, né, é que, ao se dissociar do afeto, foge-se dessa dor real e se cria um sofrimento, em vários aspectos, muito maior. Então, isso está ligado à depressão, né? Pensar a depressão, pensar a cura da depressão, uma terapêutica para a depressão, é preciso entender esse funcionamento do psiquismo. Né? E isso está ligado também, claro, à questão da felicidade, né? Que seria justamente se conectar, se a gente usar o termo, né, a essa expressão da potência que é nossa, que está aqui, não tem que ser buscada em outro lugar, não tem que ser conquistada, alcançada. Ela existe constitutivamente, ela nos constitui, queiramos ou não. Então é importante entender que é a mente que, através da ideia, que poderia estar compreendendo, inclusive compreendendo as tristezas e nisso, de alguma forma, dissolvendo as tristezas, né, é que ela pode, para se defender, para preservar esse verdadeiro self, criar um falso self que vai se distanciar e muito da própria potência da vida, da essência da vida, da fonte da vida, que é a potência que existe em nós, o conatos, né, a força de vida que existe em cada um de nós. É esse ponto que tem que ser compreendido e tratado.